Bom, galera, hoje iremos iniciar nossa primeira videoaula falando sobre curvas de energia potencial. Temos 3 objetivos hoje nessa videoaula. O primeiro deles é como obter a força conservativa a partir da sua energia potencial. O segundo, o que são e como identificar os pontos de retorno. E o terceiro, o que são e como identificar os pontos de equilíbrio. Energia potencial, na definição, a energia potencial é tecnicamente qualquer energia que pode ser associada à configuração de um sistema de objetos que exerce força sobre os outros. Vamos dar um exemplo aqui de um praticante de bug jump. Aqui está o nosso homenzinho, praticante de bug jump. O praticante de bug jump salta de uma plataforma. O sistema é formado pela terra e pelo atleta. Vamos supor que ele salta aqui. Ele salta em direção à terra. Vamos dizer que o nosso atleta é esse pontinho aqui. Ele salta da plataforma em direção à terra. E o sistema é formado pelo atleta, que está aqui, e pela terra. A força entre esses objetos, essa força aqui, a força entre os objetos é a força gravitacional, força G. A configuração do sistema varia. Como é que essa configuração do sistema varia? A distância entre o atleta e a terra diminui. Essa configuração do atleta e a terra diminui. Podemos descrever o movimento do atleta e o aumento da sua energia cinética quando o atleta pula, e essa configuração da diminuição do atleta e a terra, a energia cinética dele aumenta, definindo ele como energia potencial gravitacional. No caso, já definimos a energia potencial gravitacional. Vamos lá. Agora, quando o atleta começa a esticar essa corda, após o salto, o atleta agora ele estica essa corda. Quando o atleta ele começa a esticar a corda elástica, no final do salto, o sistema de objeto agora é formado pela corda e pelo atleta. A força entre os objetos agora é uma força elástica, como de uma mola. A configuração do sistema varia quando a corda ela estica. Podemos relacionar a diminuição da energia cinética do atleta e o aumento do comprimento da corda, definindo então a energia, trabalho e energia. Como já sabemos, trabalho é a força realizada sobre um objeto. Trabalho ele é representado com um Wzinho. Suponha que temos um tomate sendo arremessado para cima. Já sabemos que enquanto o tomate está subindo, o trabalho realizado, Wg, pela energia gravitacional sobre o tomate é negativo. Isso aqui é negativo. Quando o tomate está subindo. Porque a força extrai a energia cinética do tomate. Esse trabalho gravitacional aqui, ele extrai a energia cinética do tomate. Por isso, o trabalho, quando o tomate está subindo, é negativo. Podemos agora concluir que esta energia é transferida pela força gravitacional da energia do tomate para a energia potencial gravitacional do sistema. O sistema do tomate e a terra, né? O tomate perde velocidade. O tomate ele perde velocidade e para aqui em cima, ele para e depois volta a cair novamente. Quando ele volta a cair novamente, o meu trabalho aqui, ele já é positivo. Tanto na subida quanto na descida, a variação, minha variação aqui, delta U, a minha variação da energia potencial gravitacional, né? A variação da energia potencial gravitacional é definida como o trabalho negativo realizado sobre o tomate pela força gravitacional. Então, recaímos nesta equaçãozinha aqui, que é muito importante, que é uma equação geral da variação da energia potencial gravitacional, que é igual a menos o trabalho realizado. Para entendermos como interpretar uma curva da energia potencial, precisamos definir o que é força conservativa e força dissipativa. A força conservativa é aquela cujo trabalho total realizado depende apenas dos inícios e finais do trabalho e não do caminho percorrido. Pelos exemplos anteriores, do nosso atleta de bug jump e do tomate, já podemos perceber que a força gravitacional e a força elástica são conservativas nesses dois sistemas. Já a força dissipativa
é a força que age para modificar o sistema. Após definirmos o que é força conservativa e dissipativa, podemos alcançar o nosso primeiro objetivo, que é como obter a força conservativa a partir da sua energia potencial. Lembra da nossa primeira fórmula, que foi ΔU a menos trabalho. Foi a nossa primeira equaçãozinha lá. Agora vamos considerar um objeto que se movimenta ao longo do eixo X, aqui é o meu deslocamento, que se movimenta ao longo do eixo X e uma força conservativa realizada a um certo trabalho. Num caso particular de uma situação unidimensional, podemos escrever, a partir dessa equação, que esse deslocamento aqui, meu ΔU, é igual a menos a integral de um x inicial a um x final, meu f de x dx. Esse sinalzinho negativo aqui por causa da primeira equação, que meu trabalho na minha energia gravitacional é negativo. Mas o que é que queremos? Queremos a força conservativa a partir da sua energia potencial. Então, aqui nós queremos o contrário. Ou seja, um trabalho, quando realizado por uma força, age sobre uma partícula quando ela percorre uma distância ΔX. Ela é dada por F de x. Então, podemos escrever isso aqui. Trabalho é igual a uma força, um Fzinho, de dx. No caso do movimento em uma dimensão, o trabalho realizado por uma força que age sobre uma partícula, quando a partícula percorre uma distância ΔX, é definido por trabalho é igual a F vezes ΔX. Nesse caso, a equação 1 pode ser escrita na forma que meu ΔU de x, porque o meu deslocamento em x é igual a menos o trabalho, que é igual a menos F de x ΔX. Colocando esse F aqui em evidência, explicitando ele, e fazendo os acréscimos de ΔX tender a zero, esse limite aqui, ΔX, vamos dizer que o limite de ΔX tende a zero, temos que F de x, Fx aqui, é igual a menos d U da minha energia potencial em x sobre dx. Isso aqui é para movimentos unidimensionais. Podemos verificar se o resultado desta equação aqui está correto a partir desta outra equação aqui, onde U em x é igual a 1/2 de kx ao quadrado, sendo k minha energia cinética. Aqui é a função da energia potencial elástica associada à energia elástica. Então, temos essas duas equações aqui. A partir desta equação aqui, a gente consegue obter e resolver o nosso primeiro objetivo. Agora, vamos definir nossos dois últimos objetivos, que é o que são e como identificar os pontos de retorno e o que são e como identificar os pontos de equilíbrio. Para isso, a gente tem que lembrar que a energia mecânica de um sistema tem um valor constante dado por minha energia potencial mais minha energia cinética é igual a minha energia mecânica. Temos aqui 3 gráficos que são da mesma partícula. Vamos lá. Suponho que minha energia mecânica, que como sabemos tem valor constante, seja, por exemplo, igual a 5 Joule. Este valor pode ser representado neste gráfico aqui por uma reta horizontal, tá aqui minha reta horizontal, que intercepta o eixo das energias no ponto correspondente a 5 Joule, que é a reta desta figura aqui. Podemos usar para determinar a energia cinética correspondente a qualquer localização de x a partir do gráfico, a partir deste gráfico. Para isso, determinamos uma curva, o valor de U para essa localização. Determinamos esta curva aqui,
que já está identificada aqui em cima, que é a minha energia potencial gravitacional, que ela intercepta, a minha energia mecânica intercepta essa linha quando ela está em 5 joules. Assim, por exemplo, se a partícula se encontra em qualquer ponto à direita de x5, K vai ser 1, porque a minha energia mecânica é 5 e a minha energia potencial também vai ser 5. Passando, né, para o outro lado, eu divido 5 por 5 e fica K igual a 1. Então, a minha energia cinética, já está aqui, a partir de 5 à direita, fica igual a 1. O valor de K é máximo, o valor da minha energia cinética vai ser no máximo 5, quando a partícula está em x2, e no mínimo 0, quando a partícula está em x1, representados aqui. Como K não pode ser negativo, a partícula não pode passar para a região à esquerda de x1. Ela não pode passar para esta região de K, ela só vai para a direita. A direita de x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Observe que quando a partícula chega a x1, a força que age sobre a partícula é positiva. Aqui é positiva. Isso significa que a partícula não fica parada em x1, mas começa a se mover para a direita, invertendo seu movimento. Assim, x1 é o meu ponto de retorno. Meu ponto de retorno, um lugar onde K é igual a 0, já que minha energia potencial e a minha energia mecânica são iguais. E a partícula inverte o sentido do movimento. Não existe ponto de retorno do lado direito do gráfico, ou seja, não existe ponto de retorno quando K, minha energia cinética, for igual a 0. Vamos considerar agora a nossa energia mecânica igual a 4 joules, que é a nossa reta violeta aqui. O ponto de retorno, que antes era no x1, no nosso gráfico aqui, nosso ponto de retorno era no x1, agora ele muda para um ponto entre x1 e x2. Além disso, qualquer ponto à direita de x5, a energia mecânica do sistema é igual à energia potencial. Assim, a partícula não possui energia cinética e nenhuma força atua sobre a mesma, de modo que permanece em repouso. Disse então que essa partícula está numa situação de equilíbrio indiferente, como por exemplo uma bola de gude sobre uma mesa horizontal. Agora, iremos considerar nossa energia mecânica igual a 3 joules. E obtemos este gráficozinho aqui. Igual a 3 joules é nossa reta rosinha aqui. Existem 2 pontos de retorno entre x1 e x2. Além disso, um entre x4 e x5 e um terceiro ponto de retorno que está em x3, no ponto no qual K é igual a 0. x3 aqui, x2, K vai ser igual a 0. Se a partícula estiver exatamente neste ponto, a força sobre ela também será nula e a partícula permanecerá em repouso. Entretanto, se a partícula for ligeiramente deslocada para a direita, em qualquer sentido, uma força a empurra no sentido e essa partícula continuará a se mover, afastando-se cada vez mais do ponto inicial. Dizemos então que essa partícula está em equilíbrio instável, como por exemplo, uma bola de gude equilibrada no alto de uma bola de boliche. Considere agora o comportamento desta partícula igual a 1, neste mesmo gráfico. Aqui está igual a 1, certo? Que é a nossa reta verde. Se esta partícula for colocada em x4, ficará indefinidamente nesta posição. Quando ela for colocada aqui em x4, ela para. Ela ficará nesta posição. Ela não pode se mover nem para a direita, nem para a esquerda, pois para isso seria necessária uma energia cinética negativa. Se empurrarmos ligeiramente para a esquerda ou para a direita, surge uma força restauradora, que a faz retornar ao ponto de x4. Dizemos então que esta partícula está situada e ela está em equilíbrio estável, como uma bola de gude no fundo de uma tigela hemisférica. Aqui está a nossa bolinha de gude. Então, a partir do nosso gráfico, podemos definir os 3 tipos de equilíbrio, que é o equilíbrio indiferente, que é a situação da bolinha de gude em cima de uma mesa horizontal. O equilíbrio instável, que é o exemplo da bolinha de gude sobre uma bolinha de bilhar.
e o equilíbrio estável, que é a bolinha de gude numa tigela hemisférica. Concluímos aqui, então, a curva da energia potencial e os nossos 3 objetivos que já foram sanados nesta aula. Obrigada.